Bom dia, bom dia para você, como você está? Eu espero que você esteja bem, eu espero que essa sexta-feira esteja começando de uma forma magnífica na sua vida, que o Espírito Santo esteja movendo-se em torno de você, dentro de você, que o Espírito Santo esteja fazendo o melhor para mim e para você nessa manhã, que Deus possa contemplar as grandezas, que Deus possa derramar sobre ti tudo aquilo que Ele preparou para você, para esse dia maravilhoso chamado hoje. Esse dia maravilhoso chamado 6 de setembro, um dia especial que o Senhor dedicou para nós vencermos, para nós vivermos o melhor dessa terra. E hoje estamos aqui, entendendo que Deus tem um propósito em todas as coisas, entendendo que Deus tem um propósito específico em tudo aquilo que Ele fizer na nossa vida no dia de hoje. E hoje não é um dia diferente do de ontem. Por isso, porque Ele tem um propósito específico e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E hoje estamos aqui no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, que vai dizer assim, capítulo 22, a partir do versículo 31, que vai dizer: Disse ainda o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás nos pediu para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não falte. E tu, quando te converteres a mim, fortalece os teus irmãos. Então ele lhes disse: Senhor, estou disposto a ir contigo à prisão e até a morte. Mas ele replicou: Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje, sem que antes negue 3 vezes que me conheces. Depois disso, Jesus perguntou-lhes: Quando vos enviei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, porventura vos faltou alguma coisa? Eles responderam: Nada. Então ele disse: Mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, bem como o alforje, e aquele que não tiver espada, venda a sua capa e compre a espada. Porque eu vos digo que isto que está escrito deve cumprir-se a mim, e com os malfeitores foi contado. Porque as coisas escritas a meu respeito terão cumprimento em mim. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele respondeu: Basta. E saiu para o Monte das Oliveiras, como era o seu costume. E os seus discípulos também o seguiram. E quando ele chegou ao lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E ele apartou-se dele a uma distância equivalente a um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, aparta de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E estando em agonia, orava com mais intensidade. O seu suor veio a tornar-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da sua oração, veio até os seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhe: Por que dormis? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor nessa manhã, bendito seja o nome do Senhor por esta palavra, bendito seja o nome do Senhor por todas as coisas. E nessa manhã nós vemos o Senhor falando a Simão Pedro, dizendo a ele: Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, para vos jogar de um lado para o outro, para vos esmiuçar, para te balancear, para fazer contigo aquilo que ainda não foi feito. Veja, o interessante nessa passagem é que Satanás pede a Jesus para peneirar a Pedro. E Jesus relata a ele: Mas eu roguei por ti. Jesus rogando a Satanás por Pedro, para que a tua fé não falte. Jesus roga por ele, para que a tua fé não falte. Quando Satanás vem falar, você pode imaginar a cena, Satanás indo falar com Jesus e dizer: Olha, Jesus, eu quero tocar ali no teu discípulo Pedro, eu quero tocar naquele ali que tu tens tanto apreço, quero balancear ele de um lado para o outro, quero fazer com ele aquilo que ele não passou ainda. E Jesus, interessante aqui que Jesus relata que ele não disse para Satanás que não podia fazer.
Jesus relata que ele roga no coração dele. Jesus roga no coração dele. Jesus pede no coração dele por Pedro. O que Jesus pede? Jesus pede que a fé de Pedro não falte, que Pedro não se desvencilhe da fé, que quando Pedro se converter a Deus, a Jesus realmente, que ele possa fortalecer os seus irmãos. Veja que Jesus sabia que Pedro ainda não era convertido. Pedro caminhava com Jesus, andava com Jesus, fazia milagres e maravilhas. Pedro já estava fazendo parte daqueles 12, a qual tinham poder, recebiam poder. Tanto é que mais à frente nós vamos ver que Jesus diz que eles partiam sem alforjes, sem capa e sem espada para fazer a missão, para pregar o evangelho, para fazer milagres aonde eles passassem. Mas o coração de Pedro não era convertido. O coração de Pedro não era entregue. O coração de Pedro ainda não estava entregue a Jesus. E isso Jesus diz aqui claramente no versículo 32. Jesus vai dizer: eu roguei por ti para que a tua fé não te falte, para que você não perca a fé, para que você não perca a fé quando o inimigo te cirandar. Porque aqui não diz que Jesus impediu que o inimigo cirandasse com Pedro, assim como o inimigo também vai a Deus pedir para tocar na vida de Jó. Deus não diz que não pode tocar nas coisas de Jó. Deus diz que somente não pode matar a Jó, que somente não pode deixar que ele morra. Mas em tudo Jó foi testado, na família, nas finanças, na saúde, porém a vida Jó continuava com ela e continuou com ela durante o processo de ciranda de Satanás, como vamos dizer assim. E aqui Satanás pede para tocar na vida de Pedro, para cirandar a vida de Pedro, para colocar Pedro numa peneira, para fazer com que Pedro se mova de um lado para o outro, para fazer com que Pedro seja jogado de um lado para o outro igual uma semente, para que Pedro sofra. E vemos que Jesus não impede o agir de Satanás aqui. Jesus impede, Jesus roga para que Pedro não lhe falte a fé. Então muitas vezes nós tentamos e pedimos a Deus para que o sofrimento se acabe, para que tudo pare, para que tudo aquilo que nós estamos passando seja parado pelo poder de Deus. Nos perguntamos se estamos em pecado, nos perguntamos se estamos fazendo algo errado, nos perguntamos e até somos acusados de que estamos em situações complicadas com Deus, que não estamos fazendo a vontade de Deus, que não estamos no caminho de Deus, que não estamos na direção de Deus ou que estamos pecando às escondidas. Mas aqui nós vemos que a única coisa que Jesus roga, ele não roga ao inimigo, ele roga dentro da sua alma, porque Jesus tinha poder, tinha o acesso de rogar ao Pai. Ele roga para que Pedro não falte a fé, para que Pedro passe pela luta, para que Pedro passe pelo deserto, para que Pedro passe pela peneira sem faltar a fé, ou seja, sem deixar de acreditar que ele era aquilo que o Senhor tinha planejado que ele fosse. Porque logo após nós vamos ver que diz: quando te converteres a mim, fortaleces o teu irmão. Vemos que Pedro era alguém que Jesus tinha um propósito. Jesus sabia que o momento dado ele ia se fortalecer. Jesus sabia que o momento dado ele ia se converter. E aqui ele diz que quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos, porque eles vão precisar. Não deixa os teus irmãos de lado. Não deixa teus irmãos caírem. Fortalece eles, traz palavra para eles, traz ânimos para eles. Então, Pedro disse: Senhor, se tu for morto, tu for para a prisão, eu irei contigo até a morte. Ali estava a palavra de Pedro. Porém, Jesus replicou e disse: Pedro, eu te digo hoje que o galo não cantará até que tu me negue 3 vezes que me conheces. Pedro andava com Jesus, caminhava com Jesus, mas não era convertido. E aqui está a situação que mostra que você não está convertido, que eu não estou convertida. É negar a Jesus nos momentos cruciais da nossa vida. É negar a Jesus nos momentos a quais nós estamos sendo cirandados. Essa é a prova de que não estamos convertidos.
negando a Jesus no momento em que estamos sendo cirandados pelo inimigo, estamos sendo mexidos pelo inimigo, estão tocando na nossa estrutura. Então aqui nós negamos a Jesus quando dissemos: eu não o conheço, eu acho que ele não está comigo, ele não está comigo porque permite tal coisa, ele não está comigo porque permite eu passar por isso, ele não está comigo porque permite que eu viva isso. Então aqui Jesus já sabe o futuro, é óbvio. Jesus conhece a palavra, Jesus sabe o que estava prestes a acontecer, e ele explica a Pedro, dentro da sua carnalidade, que ele negaria a Jesus, que ele negaria que conhecia Jesus, que ele negaria durante aquele momento de aflição, com medo da morte, que ele conhecia aquele homem, o Nazareno. Então nós vemos que nós muitas vezes em nossas vidas passamos a negar Jesus quando a ciranda está em nossa volta, quando estamos passando na ciranda, na peneira do Satanás, quando estamos passando, sendo peneirados como trigo, caindo e levantando, estamos passando na ciranda e negando a Jesus. Por quê? Porque a nossa fé está pequena. Mas aqui o Senhor Jesus roga por Pedro, para que não lhe falte a fé, para que ele não desista nesse momento, para que ele persista e que ele tenha força para nesse momento fortalecer os seus irmãos, fortalecer aqueles que estavam ao lado, porque Jesus tinha um propósito na vida de Pedro. Jesus queria que Pedro cuidasse de suas ovelhas. Jesus queria que Pedro cuidasse da sua congregação. Jesus queria e sabia que Pedro era o homem certo para manejar o cajado da sua congregação. E por isso, aleluia, Pedro passava por tantas lutas. Por isso Pedro sofria tantas coisas. Por isso Pedro iria passar pela ciranda de Satanás. E aqui nós vemos que Pedro era um homem de caráter duro, caráter forte, e que Jesus tinha um propósito específico no coração de Pedro, que ele pusesse a mão no arado, que ele tomasse a frente da igreja de Cristo quando Cristo fosse para o Pai, e que ele regesse aquela congregação. E assim foi. Pedro se posicionou após a morte de Cristo, após a ressurreição do Filho de Deus, e se posicionou sendo um dos primitivos a fundarem a igreja, a continuar a pregar o evangelho. Mas para isso, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Pedro negou que conhecia Jesus, porque a sua carne ainda estava ali. A sua carne tinha medo da morte. A sua carne tinha medo de dizer que conhecia Jesus naquele momento, a qual ele era considerado um malfeitor. Porque veja que mais abaixo nós vamos ver Jesus dizendo, lembra? Lá atrás eu disse para vocês deixarem a bolsa, as sandálias e tudo que vocês tinham e ir pregar o meu evangelho com os próprios poderes de Deus, e vocês nada lhe faltaria. Mas agora vocês são considerados malfeitores. Agora vocês peguem de volta a bolsa, vocês peguem de volta as sandálias, peguem de volta a espada, porque vocês são considerados malfeitores, assim como eu. Isso está dizendo no versículo 37, porque como malfeitores vocês estão sendo contados. Então é necessário que vocês tenham o alimento necessário para sobreviver. É necessário que vocês lutem pela sobrevivência nesse momento. Então ali eles estariam passando por um momento de falta, que poderia ser um momento de falta alimentar, de falta de vestimenta e até de alguém tentar tirar a própria vida. E Jesus disse, é necessário que agora vocês peguem de volta. Ou seja, é necessário que nesse momento vocês tenham um salário, é necessário que vocês vivam, é necessário que vocês trabalhem novamente, é necessário que vocês façam a obra, mas recebendo algo em troca. Então aqui nós vemos que Jesus manda eles pegar de volta aquilo que eles tinham largado na hora da missão. Agora era tempo de voltar a trabalhar, era tempo de voltar à ativa, era tempo de recuperar tudo aquilo que ficou, porque eles eram considerados daqui para frente como malfeitores. E nós muitas vezes somos vistos assim, como malfeitores fazendo mal, e que só estamos praticando o bem, fazendo a vontade do Senhor. Que Deus abençoe você nesse dia, que o Espírito Santo possa tocar você com esta palavra e que Deus lhe prospere em tudo nessa manhã de sexta-feira. A paz do Senhor Jesus, Café com Palavra. Até amanhã em nome de Jesus.